I can't. Who is this Martin Luther? No, don't let me die like a dog on this road. Don't let me die! I'll become a man! I'll become a man! I'll give myself to God, I'll give myself to God, I'll give myself to God! By order of His Holiness, Pope Leo X, the works of Martin Luther shall be erased from the memory of man! The books of Martin Luther are to be examined and burned. Anyone who presumes to infringe our excommunication and anathema will stand under the wrath of Almighty God and the apostles Peter and Paul. My criticism was not of the Holy Father himself, but of those rogues who claim to represent him. You have been summoned to appear by Rome. You're threatened with excommunication. Did you really think there wouldn't be a cost? You recant. Rules. I cannot. And I will not. Recant 100,000. Dead peasants. I'm Luther. This will separate us from Rome forever. Seek the Lord while he is near. He has condemned himself. We must fight. Let somebody else fight. Let somebody else be roasted like a pig. Martin! We did it, Martin! We did it! Poucos personagens na história são tão interessantes como Martinho Lutero. Nascido em 1483, filho de um pai de classe média, administrador de minas de cobre, ele entra para o convento em 1505, tornando-se um agostiniano. Pouco tempo depois, aos 29 anos, em 1512, ele já era doutor em teologia e professor da nova Universidade de Wittenberg. Em 1517, ele começa uma cruzada contra aquilo que ele considerava ser abusos da administração da Igreja. Isso vai levá-lo, em 1520, a escrever 3 tratados que, por fim, conduzirão à sua excomunhão pelo Papa Leão X. Em 1521, ele é convocado para uma dieta na cidade de Worms. Ele chega lá cantando um novo hino que ele compôs, Castelo Forte, considerado a Marseillaise da Reforma Protestante. Saindo dessa dieta, ele vai se refugiar, graças a Frederico o Sábio, no castelo de Wartburg, onde ele vai realizar a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Em 1523, ele se casa com uma ex-freira chamada Catarina von Bora e morre em 1546, aos 62 anos de idade. Para nós entendermos bem toda a história de Lutero, nós precisamos nos lembrar de que ela ocorre no contexto do chamado Sacro Império Romano Germânico, que foi instituído por Carlos Magno, e cujos sucessores viam-se como reais sucessores do Império Romano. No Império Romano, o imperador não era propriamente hereditário. Ele era indicado pelo Senado. Se o Sacro Império Romano Germânico era a continuação do Império Romano, então o César seria o Kaiser. E o imperador tinha que ser eleito. De fato, desde 1356, ele era eleito pelos chamados príncipes eleitores. Na época de Lutero, eram príncipes eleitores o arcebispo de Mainz, o arcebispo de Trier, o arcebispo de Colônia,
o rei da Boêmia, o conde palatino do Reno, o eleitor da Saxônia e o eleitor de Brandemburgo. Eles se reuniam e elegiam um imperador vitalício. Eles não o elegiam propriamente imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas rei de Roma. E quando ele era coroado pelo Papa, ou depois de Leão X por alguém indicado por ele era então nomeado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse império era dividido entre o norte e o sul. O norte era capitalista, letrado, mercantil, rico, enquanto o sul era feudal, iletrado, agrícola e pobre. Havia um conflito estabelecido entre o Kaiser, o imperador, Carlos V, e alguns príncipes eleitores. Isso porque os príncipes eleitores, ao longo da Idade Média, haviam conseguido concentrar poder na mão deles e Carlos V queria retomar e centralizar novamente esse poder nas suas mãos. Em especial, havia uma oposição dele ao príncipe eleitor da Saxônia, Frederico, onde ficava Wittenberg, e o príncipe de Hessen. É nesse contexto que se dá também o embate entre Lutero e a Igreja Católica. Carlos é um católico fervoroso, enquanto os príncipes da Saxônia vão aderir ao protestantismo proposto por Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, o jovem professor Martinho Lutero afixa sobre as portas da capela universitária de Wittenberg um documento escrito em latim. O objetivo dele não era a igreja. Se fosse, ele teria mandado uma carta para o bispo ou para o papa em Roma. O objetivo também não era o povo. O povo não falava latim. Aquele documento, as 95 teses, eram um edital para uma disputa, um tipo de aula que ocorria na Idade Média em que um professor desafiava outras pessoas para debaterem um ponto. No caso, as 95 teses debatiam o valor da venda das indulgências. Nós podemos agrupar essas teses em 3 grupos. O primeiro grupo são das teses teológicas. Lutero diz que a única pessoa que pode perdoar os pecados é Deus. E, portanto, o perdão dado pela Igreja seria ineficaz. Em segundo lugar, teses que nós podemos chamar de eclesiológicas. Elas não são propriamente contra a teologia da Igreja, mas contra os poderes daquele momento que se instituíram na Igreja. Lutero alterna entre o sarcasmo e a real dúvida se o Papa era responsável por elas. E ele se pergunta, se o Papa é tão bom que quer perdoar os pecados, por que ele cobra por isso? Em terceiro lugar, e isso é o mais interessante do documento, havia também teses de natureza política. Lutero dizia que como o dinheiro das indulgências era dividido entre o bispo, o papa e o nobre daquela região, o sistema de indulgências servia para transferir dinheiro dos pobres, os camponeses que recorriam à indulgência, aos ricos, aos nobres. O Papa não gostou muito das teses de Lutero, porque, ao contrário de outras regiões, a Saxônia teve uma queda muito expressiva na arrecadação de indulgências. O Papa havia começado a vender indulgências para saldar a sua dívida com o banqueiro Fugger. Fugger havia emprestado dinheiro para a Igreja para arcar com os custos da construção do Vaticano. Por isso, em 1518, um emissário do Papa, o cardeal Gaetani, convoca Lutero até a cidade de Augsburg. E eles se reúnem lá para discutir o valor da venda das indulgências.
Essa reunião acontece no Mosteiro Carmelita de Augsburg. Lutero pensa que Gaetani foi para lá para discutir com ele sobre a venda das indulgências. Lutero estava enganado. Gaetani foi para impor a ele o silêncio. Lutero não era uma pessoa fácil. Lutero não só recusa, como começa a discutir uma primeira tese que é característica do protestantismo em geral. Lutero diz que todas as obras humanas são ineficazes para alcançar o perdão de Deus. Dentre elas, a participação nas indulgências. A única coisa que pode alcançar a salvação humana é a justificação pela fé. Apenas aquele que crê em Jesus Cristo recebe misticamente o bem que ele, como homem santo, era merecedor, enquanto ele recebe na cruz a expiação do pecado pelo seu sacrifício. Lutero começa a polemizar muito frequentemente com o Papa e em 1520 ele vai escrever 3 textos. Agora são textos de ruptura. O primeiro deles, Apelo à Nobreza Alemã acerca da condição do povo alemão, é um texto em que ele reivindica ao nobre o poder de nomear os bispos. Ele disse que era assim antigamente, era preciso apenas que a confirmação fosse feita por um bispo, mas nunca foi necessário que fosse pelo bispo de Roma, o Papa. Isso, obviamente, enfraquecia o poder papal na Saxônia. Logo em seguida, ele publica um livro chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, em que ele afirma que não existem 7, mas apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A consequência disso é a segunda tese que caracteriza o protestantismo, o sacerdócio universal dos fiéis. Lutero diz que todos os fiéis são sacerdotes, por delegação de Jesus Cristo, desde que creiam nele. Isso também vai contestar o poder papal, porque o poder religioso dos padres vinha do fato de que o sacramento da ordem mudava a natureza deles. E eles, então, e somente eles, podiam intermediar o contato entre Deus e os homens. Agora, com o sacerdócio universal dos fiéis, o contato entre Deus e o homem, segundo Lutero, se faz sem nenhuma intermediação de ninguém. Lutero será excomungado por isso no início de 1521. Depois ele escreve mais um texto, respondendo ao Papa, chamado A Liberdade dos Cristãos. Lutero afirma essencialmente nesse texto que os cristãos não se submetem à autoridade de ninguém. Apenas pelo amor eles podem se submeter. Isso significa que ele recusa a autoridade papal. E é isso que vai implicar na sua excomunhão. Em 1520, depois que ele é excomungado, é convocado uma dieta na cidade de Worms. A dieta é uma reunião do imperador do Sacro Império Romano Germânico com os príncipes eleitores. E Lutero é convocado para essa reunião. Ele chega na cidade cantando o hino da Reforma Protestante, que é o Castelo Forte, que ele acabara de compor. Quando ele chega lá, um inquisidor o contrapõe com todos os seus textos, sermões, panfletos, e exige que ele se retrate. Lutero pede um dia para pensar e no dia seguinte ele dá uma resposta famosa. Ele diz: a não ser que prove o meu erro, com as sagradas escrituras ou com a simples razão, não renunciarei a nada, porque não é nem seguro, nem saudável agir contra a consciência. O que Lutero formulou aqui foi o terceiro princípio que estrutura a Reforma Protestante:
a livre interpretação das Escrituras. Lutero está dizendo que nenhuma autoridade pode impor a ele uma interpretação da Escritura como sendo a interpretação correta. Apenas a razão, ou em outros termos, a sua consciência, era responsável pela interpretação das Escrituras. Esse princípio é muito importante porque libera Lutero e os protestantes da autoridade papal. Mas ao mesmo tempo ele é problemático porque ele começa a criar divisões entre o meio protestante. Em 1529 ocorre a Dieta de Speyer. O imperador convoca os príncipes eleitores e quando eles chegam lá, o imperador exige que eles lhes entreguem Lutero. Os príncipes eleitores então se retiram do local onde a dieta ocorria, reúnem-se na Catedral de Speyer e protestam contra a pretensão do imperador de lhes impor uma fé. É nesse momento que surge o termo protestante. Note que o termo protestante não surge da oposição entre Lutero e o Papa, mas entre os príncipes eleitores e o imperador. Havia uma questão política por trás. Ter uma religião diferente era uma marca de autonomia e, portanto, de descentralização. Em 1530, finalmente, na Dieta de Augsburg, o imperador concede aos príncipes eleitores o direito de definirem a religião do seu estado, do seu país. Em 2017, quando se comemorou os 500 anos da Reforma Protestante, marcado o início lá pela fixação das 95 teses sobre as portas da Capela Universitária de Wittenberg, uma empresa de brinquedos alemã, a Playmobil, lançou uma edição comemorativa. Esse Lutero. Um homem com hábito universitário, com uma pena na mão e um livro. No livro está escrito Bücher des Alten Testaments and das Neue Testament übersetzt von Dr. Martin Luther. Os livros do Antigo Testamento, fim. O Novo Testamento traduzido por Martinho Lutero. Um dos maiores feitos do século XVI, a tradução da Bíblia. Em 1555, o imperador e os príncipes eleitores celebram a Paz de Augsburg, fixando o princípio cuius regio eius religio, ou seja, de quem for o reino, de tal é a religião. Esse princípio dá aos príncipes o direito de escolherem a sua religião. Não se trata ainda de uma liberdade religiosa ampla, porque o povo deve adotar a religião do príncipe, mas é já um começo. Ao lado da questão do crescimento da autonomia dos estados, nós estamos vendo emergir aqui uma nova classe, a burguesia, que tem interesses na laicização do Estado que começa a se produzir nesse momento. É esse momento que acontece a relativização dos padrões morais e religiosos. Antes, quando havia uma disputa entre mim e minha mulher, ou entre mim e meu vizinho, nós procurávamos um padre que mediava o conflito. Mas agora eu sou católico e a minha mulher é luterana. Eu sou anglicano e minha mulher é calvinista. A quem é que nós vamos procurar? Quando a Igreja Católica deixa de ser hegemônica, surge um vácuo. E esse vácuo é rapidamente preenchido pelos estados nacionais que estão surgindo exatamente nesse momento. O Estado e o seu direito se converte no único padrão válido para se resolver os conflitos. Isso não ocorre apenas no plano nacional. Internacionalmente, a Inglaterra anglicana e a Normandia católica não têm como ter um conflito mediado pela Igreja.
É nesse momento que o holandês Hugo Grotius escreve um livro chamado O Direito da Guerra e da Paz. Nesse livro, Hugo Grotius faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que, uma vez que não é mais possível recorrer à igreja para mediar o conflito, nós devíamos procurar na natureza princípios que regulassem as relações entre os estados. Aí ele coloca uma vírgula no texto e diz: como se Deus não existisse. Nós estamos caminhando aqui para uma laicização do direito. Deus não é mais relevante para a fixação dos princípios jurídicos nem do procedimento jurídico. Os Estados Unidos se tornam majoritariamente calvinistas, quakers, batistas. A Inglaterra é anglicana, a Escócia é presbiteriana, o calvinismo se implanta na Suíça e na Holanda, a parte da Alemanha e dos países nórdicos se tornam luteranos. O mundo está dividido em religiões. Primeiro, a revolução científica tirou a Terra do centro do universo. Talvez nós não sejamos seres tão importantes na ordem da criação. Depois, as grandes navegações tiraram a Europa do centro da Terra. A Europa descobre outras civilizações, outras culturas com modos de organização tão válidos quanto os modos europeus. E, finalmente, a reforma protestante e a contra-reforma tiram a hegemonia da Igreja Católica, a referência única necessária para a ação humana. Nós precisamos de um novo centro, de uma nova referência. E a solução da modernidade é transformar cada indivíduo no centro, na referência para a sua ação. É a emergência da consciência individual como a fonte e a origem e o fundamento da moral e das regras da convivência social. O problema é que a minha consciência é essencialmente diferente da sua consciência. Qual delas é válida? Esse é um novo problema que a modernidade terá que resolver. Na verdade, o que a modernidade fará é substituir a moral pelo direito. O direito moderno não é simplesmente uma continuação da moral. Isso não é mais possível porque não existe uma moral única. Na verdade, o direito substitui o modo de organização que era baseado na moral e na religião. Na próxima videoaula nós vamos ver como que essas ideias se refletem na arte. Siga-me.